Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Danielle McLaughlin, uma irlandesa que foi vítima de um crime terrível lá na Índia. Pessoal, eu creio que algum de vocês já devem conhecer esse caso, até porque ele não é inédito aqui no YouTube Brasil. E ele é um caso muito semelhante a um outro caso que eu já trouxe aqui para vocês, que inclusive eu vou deixar no card no final do vídeo. Bom, esse vídeo ficou grande, então prepara a pipoca aí, que eu trouxe aqui bastante informações a respeito dele. No mais é isso, e como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Danielle McLaughlin nasceu em 4 de fevereiro de 1989, em Glasgow, a maior cidade da Escócia, com uma população estimada em mais de 580 mil habitantes. Ela era filha de mãe irlandesa e de pai escocês. Sua mãe, Andrea Brannigan, e seu pai, Edward Donnelly, eram adolescentes quando se conheceram. Andrea tinha 17 anos quando engravidou de Edward, e ele tinha apenas 15. Na ocasião, Andrea estava passando uma temporada em Glasgow e, após descobrir a gravidez, decidiu não contar a Edward. O motivo pelo qual ela fez essa escolha não é mencionado em nenhuma fonte de pesquisa, mas pode-se especular que ela tenha ficado com medo de toda a situação devido à pouca idade de ambos. Edward Donnelly só descobriria que era pai de Danielle no ano de 2013, quando ela já tinha 24 anos. Pouco tempo depois do nascimento de Danielle, Andrea decidiu retornar para sua cidade natal, Buncrana, que fica no condado de Donegal, na Irlanda. De acordo com fontes, ela queria ficar mais próxima da família, ainda mais sendo uma mãe solo que precisava de apoio. Desse modo, Danielle cresceu em Buncrana, uma pequena cidade litorânea da Irlanda. Familiares descreveram Danielle como uma menina alegre, que adorava conhecer novos lugares. Algum tempo depois, sua mãe conheceu e se casou com um homem chamado John Brannigan. John trabalhava, na época, na construção civil. Ele foi descrito como um homem trabalhador e dedicado. Ele se tornou o pai que Danielle nunca teve, e a relação entre eles era muito boa. Nos anos seguintes, Andrea e John tiveram 5 filhas: Jolene, Sian, Traigeanach, Skye e Eire Rose. Esta última, infelizmente, faleceu com apenas 10 semanas de vida, vítima de morte súbita. Como vocês devem imaginar, a casa da família era bastante agitada, com crianças correndo de um lado para o outro. Danielle era vista como a irmã mais velha protetora, sempre cuidando das irmãs e dando a elas os melhores conselhos. Na adolescência, Danielle adquiriu um enorme gosto por artes, como dança e escrita. Foi nessa época que ela começou a desenvolver uma grande curiosidade por outras culturas. Ela queria conhecer o mundo. Por volta de 2006, aos 17 anos, Danielle se mudou sozinha para Liverpool, na Inglaterra, para estudar na Universidade Liverpool John Moores, onde cursou criminologia, psicologia e sociologia. Essa mudança marcou o início de sua fase mais independente, alinhada com sua personalidade aventureira e seu desejo de explorar o mundo. Na universidade, Danielle fez muitas amizades e conheceu pessoas de diversos lugares. Para ajudar nas despesas, ela passou a trabalhar em um bar local da cidade chamado The Pump House. Nessa época, ela costumava visitar a família na Irlanda sempre que podia. Não queria perder nenhum evento familiar, como os aniversários de suas irmãs, por exemplo. Por volta de 2010, Danielle se formou na universidade com um bacharelado em criminologia combinado com psicologia e sociologia. Após a formatura, ela decidiu continuar morando em Liverpool por mais algum tempo. Ela manteve seu emprego no bar The Pump House e buscou experiência profissional antes de intensificar suas viagens. Como já dito anteriormente, Danielle queria viajar o mundo e explorar outras culturas. Nessa época, ela chegou a fazer algumas viagens, algo que descreveu como incrível e um sonho realizado. Mais tarde, no ano de 2013, quando Danielle tinha 24 anos, Edward Donnelly descobre que é o pai dela. Algumas fontes dizem que essa descoberta veio através dos próprios familiares maternos de Danielle, que contaram para Edward. Já outras fontes dizem que foram amigos em comum de Andrea e Edward que contaram para ele. De qualquer forma,
Ao saber que tinha uma filha, Edward quis conhecê-la. Ele então marcou um encontro com Danielle, e os dois conversaram por um bom tempo, contando sobre suas vidas e tentando, de alguma forma, recuperar o tempo perdido. Edward disse que gostaria de registrar ela como filha em seus documentos. Danielle havia passado a sua vida inteira sem o nome do pai em sua certidão e documentos de identidade, e ele queria mudar isso. Danielle aceitou, e os dois foram atrás de toda a documentação necessária para que isso pudesse acontecer. Após o processo de reconhecimento paterno ter sido finalizado, Danielle reforçou a sua dupla cidadania. Ela era irlandesa por parte de mãe, que é da Irlanda Independente, e por ter nascido na Escócia, ela automaticamente ganhou a cidadania britânica por jus solis, que é o direito à cidadania por ter nascido em determinado país. Mas agora, com o nome de um pai britânico na certidão, qualquer processo burocrático poderia ser resolvido mais rapidamente. Nos anos posteriores, Danielle fez mais viagens para diversos países, onde atuou como voluntária ensinando inglês e artes para crianças. No ano de 2015, John Brannigan, o pai de criação de Danielle, ficou muito doente e, devido a isso, ela decidiu voltar para Buncrana, na Irlanda, para apoiar a sua família nesse momento difícil. John estava com asbestose, uma doença pulmonar crônica e grave, causada por exposição prolongada a amianto durante seu trabalho na construção civil. Essa exposição ocorreu em canteiros de obra, onde o amianto era comumente usado em materiais de construção na época, levando a complicações graves ao longo dos anos. Em novembro do mesmo ano, a situação de John se agravou e ele acabou falecendo. Essa perda foi devastadora para Danielle, que o via como um pai, e também para a sua família. A família já estava em um momento difícil, pois haviam sofrido a perda de uma bebê, Eire Rose, uma das irmãs de Danielle, por síndrome da morte súbita infantil anos antes, o que afetou John profundamente. Nos meses posteriores, Danielle decidiu ficar com a sua família em Buncrana até as coisas normalizarem. No ano de 2016, Danielle fez a sua primeira viagem à Índia. Ela viajou como mochileira, focando em trabalhos voluntários e imersão cultural. Durante a viagem, Danielle trabalhou como voluntária em um orfanato em Kolkata, no leste da Índia. Suas atividades incluíam ajudar crianças a aprender inglês, organizar projetos de arte e ensinar dança, hobbies que ela amava desde a infância. Ainda em 2016, Danielle viajou para o estado de Goa, no sudoeste da Índia, conhecido por suas belas praias e forte presença turística. Em Kanakona, uma cidade costeira no sul de Goa, ela conheceu Vikat Bhagat, um indiano de 24 anos na época. Eles se adicionaram no Facebook e trocaram mensagens ocasionais após o encontro. Danielle explorou a região, fazendo amigos com locais e turistas, e se encantou com o ambiente de praias como a praia de Palolem. Essa parte da viagem a fez se sentir em casa na Índia, o que a influenciaria em sua decisão de voltar ao país no ano seguinte. No final de 2016, após a viagem à Índia, Danielle voltou para Buncrana, na Irlanda. Ela não parava de falar sobre a Índia para amigos e familiares, descrevendo o país como um lugar que poderia ajudá-la a se resetar espiritualmente. Essa experiência a motivou a planejar uma segunda viagem para se formar como professora de yoga, com a intenção de se mudar para o Canadá depois. Após a morte de seu avô materno, em novembro, ela ficou na Irlanda para o Natal e seu aniversário em 4 de fevereiro de 2017. Depois, ela passou em Liverpool para se despedir de alguns amigos antes de viajar novamente para a Índia, em 22 de fevereiro de 2017. Essa seria a última vez que familiares e amigos de Danielle a veriam com vida. Danielle planejava ficar apenas alguns meses na Índia para fazer cursos de yoga, tornar-se professora e depois avaliar uma mudança para o Canadá. Danielle viajou com passaporte britânico e chegou acompanhada, inicialmente, de uma amiga australiana. Quase no mesmo dia em que chegou à Índia, ela postou uma mensagem no Facebook agradecendo à família e aos amigos e anunciando a nova aventura. Inicialmente, ela ficou no norte de Goa, mais especificamente em Arambol, uma vila da Índia que possuía um centro de yoga. Ela e a amiga australiana alugaram acomodações simples
e aproveitaram para explorar a região. Desde que havia chegado à Índia, Daniele manteve contato direto com a sua mãe por mensagens, tranquilizando-a sobre sua segurança. Depois de passar alguns dias em Arambol, Daniele e sua amiga decidiram ir para o sul de Goa, mais especificamente para Canacona, uma aldeia da Índia. Lá, as duas se juntaram a alguns amigos, incluindo uma amiga da Inglaterra. As duas se hospedaram em uma cabana na praia de Palolem. Daniele e a amiga não foram para o sul de Goa por acaso. As duas foram com a intenção de participar do Holi, ou como é mais conhecido, o Festival das Cores. O Festival das Cores é uma das celebrações mais famosas da Índia. Ele marca a chegada da primavera, a vitória do bem sobre o mal e o amor divino entre Krishna e Radha. Em Goa, o Festival das Cores ganha um toque único. Ele mistura tradições hindus com a vibe das praias, música eletrônica, DJs e festas internacionais. O festival dura vários dias no mês de março, com desfiles folclóricos, danças e fogueiras na véspera. As pessoas jogam pós coloridos, água tingida e dançam nas praias de Palolem, Anjuna ou Arambol, criando uma explosão de cores. Goa já é um dos estados da Índia que mais recebe turistas durante o ano todo. Mas nesse festival, o número de turistas aumenta exponencialmente. Pessoas de todas as partes do mundo vão até lá para participar e ter uma experiência única. Graças ao turismo forte, Goa, apesar de ser o menor estado da Índia, é o segundo mais rico. É uma região cheia de belezas naturais e com um clima considerado agradável. Daniele e sua amiga australiana estavam muito empolgadas com o festival que iria acontecer em poucos dias. No dia 13 de março de 2017, Daniele participou do Festival das Cores, em uma área próxima à praia de Palolem, especificamente em um resort chamado Green Park. Testemunhas disseram que ela parecia muito feliz, que estava rindo, dançando e jogando pó colorido com outros turistas e locais. Ela foi vista em várias partes da festa, sempre em grupo. Ainda segundo testemunhas, Daniele consumiu bebidas alcoólicas com amigos e locais, mas não há relatos de embriaguez extrema ou comportamento de risco. Quando foi de noite, por volta das 9 ou 10 horas, Daniele disse à sua amiga australiana que ela estava saindo e que a haveria no dia seguinte. Daniele então se separou do grupo em que estava e seguiu em rumo desconhecido. Por volta das 7h30 da manhã do dia seguinte, um agricultor local, cuja identidade não foi revelada nas fontes, estava fazendo o seu caminho habitual para suas terras agrícolas em uma área rural de Canacona, próxima à praia de Devbag. Ele passou por um caminho estreito de terra que corta um campo de grama alta, a cerca de 30 metros da estrada principal. Inicialmente, ele avistou o que parecia ser uma pilha de roupas abandonadas, algo comum após festivais, pois turistas às vezes deixam itens para trás. No entanto, ao se aproximar, ele percebeu que se tratava do corpo de uma mulher. Não foram encontradas roupas no local, nem junto ao corpo, que apresentava sinais severos de violência facial, dificultando sua identificação imediata. Ao se dar conta da gravidade daquela situação, o agricultor correu para uma vila próxima e alertou os moradores, gritando por ajuda. Alguns moradores foram até o local, enquanto outros ligaram para a polícia. A polícia chegou ao local poucos minutos depois. Os primeiros oficiais isolaram a área com cordas e iniciaram as investigações. O corpo foi identificado visualmente como sendo de uma mulher estrangeira, de pele clara e traços ainda reconhecíveis, apesar dos graves ferimentos no rosto. Restos de pó colorido do festival, nas cores vermelho, verde e rosa, ainda eram visíveis no cabelo e em partes do corpo. Isso ajudou a conectar o caso ao festival que ocorreu na noite anterior, um ponto de partida para a investigação que se mostraria crucial. Após a chegada de investigadores e peritos criminais ao local, a cena foi fotografada de vários ângulos. Pegadas e marcas de pneus do que parecia ser uma scooter foram registradas em relatório. Amostras de solo e fibras foram coletadas na cena. A vítima não estava com nenhum pertence pessoal, tais como documentos ou aparelho celular, e isso atrapalhou na sua identificação inicial. A notícia de que um corpo de uma mulher que possivelmente era uma turista se espalhou rapidamente pela comunidade local e entre os turistas em Palolem. Horas antes,
A amiga australiana de Danielle, que dividia a cabana com ela na praia, havia ido até a delegacia registrar o desaparecimento de Danielle. Danielle não havia retornado à cabana, conforme o combinado na noite seguinte, e também não ligou avisando que iria passar mais um tempo fora. A amiga tentou ligar, mas o celular de Danielle estava desligado. Isso fez com que a amiga ficasse preocupada e fosse até a delegacia registrar o desaparecimento. As autoridades acabaram ligando os pontos, e a descrição dada pela amiga australiana batia com as características do corpo encontrado. No entanto, como mencionado, a extensão dos ferimentos tornava um reconhecimento visual impossível naquele momento. Mais tarde, foi possível fazer o reconhecimento preliminar devido à cor da pele, peso, altura e cor dos cabelos. Um fator determinante para o reconhecimento foi uma tatuagem que Danielle tinha em uma das pernas com a frase "Ontem é história, amanhã é um mistério". A mãe de Danielle foi informada do ocorrido por amigos dela que moram em Buncrana. Esses amigos viram relatos iniciais a respeito do crime nas redes sociais e foram até a casa da família de Danielle para saber se aquilo era verdade. Até aquele momento, ninguém da família sabia da tragédia, e isso foi um choque para eles. A notícia de que uma turista estrangeira havia sido encontrada morta em Goa passou a ser compartilhada por muitas pessoas que conheciam Danielle. Andrea descreveu aquele momento como o pior dia de toda a sua vida. Ela saiu de sua casa desesperada, se perguntando se aquilo realmente estava acontecendo. Inicialmente, ela achou que poderia ser algum engano, pois a última mensagem de Danielle, que foi no dia anterior, dizia que ela estava segura, feliz e com amigos aproveitando o festival. Mas, infelizmente, a triste notícia era real, e agora as autoridades indianas precisavam encontrar o responsável. Danielle McLaughlin passou por 2 autópsias. A primeira aconteceu em Goa, na Índia, e a segunda aconteceu na Irlanda, depois do corpo dela ter sido repatriado. Mas vamos focar na primeira autópsia e seguir com a ordem cronológica da investigação. Essa autópsia foi realizada por 3 médicos na Faculdade de Medicina e Hospital de Goa, localizada em Bambolim. Todo o procedimento foi gravado em vídeo, conforme diretrizes da Suprema Corte Indiana. Os médicos constataram que havia múltiplos traumas graves na região superior do corpo, com sinais de que o agressor tentou dificultar a identificação da vítima. Ela foi atingida diversas vezes na região do rosto e da cabeça com objetos contundentes. Danielle tinha marcas indicativas de luta e resistência, tais como arranhões e lesões defensivas. Foi constatado também que ela foi vítima de relações forçadas, e amostras de DNA foram coletadas e enviadas para análise no Laboratório Forense Central. A causa oficial do óbito foi dada como asfixia por compressão no pescoço, associada a dano cerebral grave, decorrente de traumas na cabeça e no rosto. No local em que o corpo de Danielle foi encontrado, a polícia coletou inúmeras evidências, pegadas, amostras de solo, fibras de tecido e, crucialmente, marcas frescas de pneus de uma scooter na borda do campo. Também estavam entre as evidências pedras e uma garrafa de vidro quebrada, que as autoridades acreditam terem sido usadas no crime. Ao fazerem uma varredura pela região, os policiais encontraram uma scooter com vestígios biológicos, abandonada próxima a uma estrada principal. Quando verificaram, os policiais notaram que as marcas de pneus encontradas no local em que Danielle estava eram compatíveis com os pneus da scooter abandonada, inclusive as marcas de deterioração causadas pelo uso constante, tais como pequenos cortes. Os policiais então verificaram o registro do veículo no sistema de trânsito local, que estava registrado no nome de Vikat Bhagat, um residente de Canacona de 24 anos. Para quem não se lembra, Vikat Bhagat conheceu Danielle na primeira viagem que ela fez à Índia, em 2016. Como dito anteriormente, eles se adicionaram no Facebook e trocaram mensagens ocasionais. Vikat era visto como um homem quieto, amigável e prestativo. Ele costumava oferecer carona e ajudar turistas a encontrar acomodações. De acordo com as autoridades indianas, quando mais novo, Vikat foi preso diversas vezes por ofender e roubar turistas. Ainda de acordo com as autoridades, ele atuava como um guia turístico, mas não tinha licença para isso, então atuava de forma irregular,
mas os turistas não sabiam. Esse tipo de coisa é muito comum em países que recebem muitos turistas. Pessoas se passam por guias para lucrarem. O problema é quando essas pessoas estão com más intenções e se aproveitam da falta de conhecimento dos turistas para roubá-los ou fazer algo pior. É algo que as autoridades tentam fiscalizar como podem, mas o alto volume de pessoas deixa as coisas mais difíceis. Ao conversarem com várias pessoas que estavam no festival, incluindo alguns turistas que conheciam Daniele, os policiais descobriram que, por volta das 22 horas, Daniele deixou o local junto com um homem em uma scooter. As características desse homem, passadas para as autoridades por essas testemunhas, batiam com as características de Vicat Bhagat. Os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança instaladas em uma rua em Canacona, capturadas na noite de 13 de março, por volta das 22 horas. As imagens mostraram Daniele caminhando calmamente com Vicat Bhagat, ainda com traços de pó colorido do festival em seu corpo. Essa foi a última vez em que ela foi vista com vida, e confirmou que eles saíram juntos em direção a áreas afastadas. Com base no registro veicular da scooter, nas imagens das câmeras de segurança em Canacona e nos depoimentos iniciais, a polícia conseguiu localizar Vicat Bhagat em uma área próxima. Ele foi preso sem resistência. Essa prisão ocorreu em menos de 24 horas após o crime. Ao ser interrogado, Vicat inicialmente confessou tudo, alegando que foi um acidente durante uma discussão. Ele mencionou um possível envolvimento de outras pessoas, mas depois mudou essa versão. Vicat tinha arranhões pelo corpo, algo que confirmava que Daniele tentou se defender. Em uma busca realizada na casa dele, a polícia encontrou roupas com manchas de sangue que foram testadas e deram positivo para o DNA de Daniele. Além disso, próximo à casa dele, foi encontrada uma mochila com os pertences de Daniele, incluindo outras peças de roupas também manchadas. O material genético encontrado na scooter também foi testado e deu positivo para o DNA de Daniele. Após sua prisão, Vicat foi formalmente acusado pelo crime contra Daniele. No dia seguinte, a polícia anunciou publicamente a prisão dele e informou que o crime estava praticamente solucionado. Vicat foi apresentado a um juiz, que ordenou que ele fosse colocado em custódia judicial até o fim das investigações. Mesmo com a prisão de Vicat, as investigações continuaram para saber se o acusado agiu sozinho ou se teve cúmplices. Um taxista que levou Daniele ao festival chegou a ser detido, mas foi liberado logo em seguida, após ter um álibi confirmado. Novas testemunhas foram ouvidas, mas todas afirmaram que viram apenas Vicat com Daniele naquela noite. Não havia nenhuma testemunha ocular que confirmasse a presença de mais pessoas com Daniele. Mais tarde, saiu o resultado das análises feitas no DNA encontrado no corpo de Daniele, e ele era compatível apenas com Vicat. Isso confirmava que Vicat havia agido sozinho no crime. As autoridades disseram que Vicat atraiu Daniele naquela noite, dizendo que queria mostrar a ela uma acomodação melhor e mais barata. Como os dois já se conheciam da primeira viagem que ela fez à Índia em 2016, Daniele confiou nele. Vicat então se aproveitou e levou Daniele para um lugar afastado, onde a atacou e consumou o crime. Após cometer o crime, Vicat saiu do local, levando uma mochila com os pertences de Daniele. A intenção dele era vender alguns desses pertences, como o celular dela. Ele abandonou a scooter com o objetivo de queimá-la posteriormente para destruir evidências, mas por algum motivo acabou desistindo ou não deu tempo, pois a polícia o prendeu rapidamente. Depois de o corpo de Daniele ter sido repatriado para a Irlanda, ele foi submetido a uma segunda autópsia, conforme eu já mencionei. Essa autópsia confirmou integralmente os achados da autópsia realizada na Índia. Não houve discrepâncias significativas. Os resultados foram usados para apoiar o processo judicial na Índia e para fins de inquérito na Irlanda. No final de março de 2017, após uma espera dolorosa de quase 2 semanas, a família finalmente pôde fazer o funeral de Daniele. O funeral foi realizado na casa da família em Buncrana e contou com a presença de inúmeras pessoas que passaram pela vida de Daniele. A família pediu expressamente que ninguém vestisse preto. Eles queriam celebrar a vida de Daniele com cores alegres.
Após o fim do funeral, Danielle foi enterrada em um cemitério adjacente à igreja de Cock Hill, ao lado dos avós maternos, em um lugar com vista para o mar que ela tanto amava na infância. A família recebeu as últimas condolências enquanto a comunidade se despedia, entre lágrimas e abraços, de uma filha, irmã e amiga que partiu cedo demais. Em maio de 2017, Vikat Bhagat enviou uma carta de 30 páginas à sua irmã, retratando a confissão e alegando que apenas confessou sob coerção policial, dizendo que havia sofrido choques elétricos. Na carta, ele também afirma que o crime foi cometido por 3 amigos que faziam parte de uma gangue e que ele tentou ajudar Danielle, mas, como estava com o ombro ruim devido a uma cirurgia, não conseguiu fazer nada. Essa carta de Vikat não adiantou de nada, pois a justiça não aceitou as informações contidas nela como reais, já que as evidências apontavam que o crime havia sido cometido por uma só pessoa, e tudo indicava que era ele. Posteriormente, o inquérito policial foi finalizado com 374 páginas, contendo, além de depoimentos, inúmeras evidências catalogadas que indicavam que Vikat Bhagat havia cometido o crime. Em abril de 2018, ocorreu o primeiro julgamento de Vikat, e ele se declarou inocente. Devido à crise de saúde global do ano de 2019 e também a questões burocráticas, o restante do julgamento de Vikat foi adiado mais de 250 vezes. Durante todo esse tempo, ele permaneceu em prisão preventiva. A defesa dele entrou com um pedido de fiança, mas foi negado. O julgamento de Vikat Bhagat só foi retomado em fevereiro de 2025. Por fim, ele foi considerado culpado pelo Tribunal Distrital e de Seções no sul de Goa, que rejeitou as alegações dele de que foi uma gangue que cometeu o crime. Vikat recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, uma por ter tirado a vida de Danielle e outra por ter forçado relações com ela. Os promotores pediram a pena capital, mas o juiz responsável negou. Atualmente, Vikat cumpre a sua pena em uma prisão de Goa, onde passará o resto da sua vida. Bom, pessoal, como eu falei no começo do outro caso que é semelhante a esse aqui, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para quem quiser assistir ele, e no meu comentário fixado também. O nome da outra vítima é Scarlett Killing. Não sei se alguns de vocês já assistiram ou não, mas eu acho que eu fui o único aqui, no Brasil que trouxe caso aqui no YouTube. E assim como a Danielle, a Scarlett, ela também era britânica, e ela também foi vítima de um crime terrível lá em Goa, na Índia. Bom, assistam aí o vídeo e vocês vão ver que eles têm bastante semelhança, assim. Então é isso. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.